Caros alunos, nessa aula nós vamos fazer uma introdução ao laboratório das neoplasias hematológicas. Vou começar com as leucemias. Então, o termo leucemia foi descrito por Virchow no século XIX e basicamente referia-se a doenças cujo achado principal, ou pelo menos que ele caracterizou como essencial para o diagnóstico, a presença de uma camada leucocitária maior do que o normal, então o sangue branco. Então a ideia de leucemia é basicamente associada a leucocitoses. Sabemos de antemão que leucocitose não é sinônimo de leucemia. Leucocitose refere-se ao aumento de glóbulos brancos e frequentemente a gente encontra isso em situações reacionais. Obviamente a leucocitose das leucemias refere-se ao comportamento anômalo, né, decorrente de uma neoplasia. As leucemias são neoplasias. Lembrando do nosso vídeo anterior, as leucemias podem ser agudas e crônicas, dependendo do grau de diferenciação, né, do tumor. Quer dizer, as leucemias agudas seriam neoplasias pouco diferenciadas e as leucemias crônicas, neoplasias bem diferenciadas. Outra diferenciação importante são as leucemias que podem ser linfóides e mieloides. Sendo sempre as leucemias doenças da célula-tronco, vejam que ela pode acometer mais o setor mieloide ou mais o linfóide. Então, quando falamos em leucemias linfóides, estamos falando, né, de neoplasia da célula-tronco mais das células-tronco linfóides. E quando falamos em leucemias mieloides, dos células-tronco mieloides. Abordando então agora as leucemias agudas, né? Então a característica morfológica que nós observamos no hemograma, basicamente, de uma forma geral, né? Nem sempre é assim, mas de uma forma geral é uma leucocitose, né? E basicamente por células anormais, por blastos, né, que podem ser mieloides ou linfóides. Outra característica também bastante importante é o fato de que nós observamos que há uma ausência também das células mieloides normais, então caracterizando então a ocupação na medula óssea por um tumor, né, que ocupa todo o espaço e que impede a proliferação normal das células normais. Em geral, a única coisa que resta, né, no sangue circulante é uma população pequena de linfócitos, mas até os linfócitos podem desaparecer completamente, né. A leucocitose, obviamente, é um dado característico, mas às vezes nós não encontramos a leucocitose. Então a gente observa uma diminuição, inclusive, dos glóbulos brancos, e quando a gente vai ver essa população de glóbulos brancos diminuída, é constituída basicamente pelos blastos, né. Também já disse na nossa aula anterior, mas outra característica das leucemias agudas é a insuficiência de medula óssea, então, de uma forma global. Então, nós vamos ter também anemia e plaquetopenia. Então, falando um pouquinho especificamente das leucemias mieloides agudas, não se trata de uma doença só. Então, na verdade, são muitas doenças que se abrigam nesse nome, né. E a gente tem uma classificação, vamos dizer assim, mais citológica do processo, que é mais básica, né, e que está ligado ao tipo de blasto. Então, a gente tem o chamado tipo M1. Esse tipo M1 ele é basicamente, então, caracterizado por blastos, né, de alta relação núcleo-citoplasmática. Então, blasto que tem essa característica mieloide, né, essa coisa meio arada, né, é um arado de terra assim. E tem nucléolos grandes, e você vê que o citoplasma escasso, ele é azofílico, então ele é azulado, e tem poucos grânulos, a gente praticamente não vê os grânulos. O tipo M2 também tende a mesma morfologia do M1, mas você percebe que ele tem um formato um pouquinho mais maduro, vamos dizer assim, né? Buscando então aquela maturação granulocítica. Então, você já vê também que o citoplasma começa a ter mais grânulos, né? O citoplasma um pouco maior. A presença de nucleolos também é muito nítida nesses blastos. O tipo M3 é o que a gente chama de promelocítico. Então,
exatamente porque parece com promielócito. E a quantidade desses grânulos azurófilos, desses grânulos primários é tão importante que às vezes eles formam esses bastões. O nome desses bastões é bastões de Auer, né? Então os bastões de Auer são típicos, né, de serem encontrados então, na M3, na promielocítica. Então, essa seria então a característica do M3. Existe um tipo chamado M4, o M4 e o M5, né, são monocitários. O M4 existe um mix, né, quer dizer, existe ainda os blastos nitidamente mieloides, né, mas também existem os blastos monocitóides. Então, vocês percebem então que essa dobradura, que essa característica mais de nuvem, né, da cromatina, assim, eu chamo assim, esse riscos, essa característica mais de um núcleo que se dobra em si mesmo é típico do monócito. Então, chama de M4, né? Eventualmente a gente tem uma variante que tem esses eosinófilos, então é chamada de M4 com eosinofilia. Não são todos os pacientes que têm isso, é uma minoria que tem isso, mas é chamada de M4. E você observa que o M5 são monoblastos, então são mais imaturos. Então, esse citoplasma bem azulado aqui é típico do M5. Então, seria M4, seria misturado, né? Então, teria um componente mieloide e monocitóide, e o M5 apenas o componente monoblástico. E o M6 seria, então, a diferenciação eritroide. Então, aqui, né, seria, então, parecidos com eritroblastos, né? Então, o M6, uma das características é que, além desse componente eritroide, você vai encontrar também blastos mieloides, né? Então, esses blastos mieloides, junto com esses blastos eritroides, caracterizam, então, o tipo M6. E o M7, né, são várias morfologias, mas aqui seria um típico, onde você vê que tem aquela cara daquele megacardioblasto, né? Então, você já vê que é uma célula que tem então, a tendência a ter uma multinucleação, e você vê essas projeções citoplasmáticas que seriam protoplaquetas, vamos dizer assim. Então, o M7 caracterizado então por uma neoplasia de megacardioblastos, tá? Então, obviamente, essas fotografias apenas são um guia para vocês entenderem essa classificação morfológica, mas ela é muito complexa, ela depende de treinamento, e qualquer aula simples não vai atingir, obviamente, a complexidade e a necessidade de treinamento para classificar isso, né? Vocês tiveram lá o material da classificação da OMS, né? Então lá também tem bastante especificado essas características. Bom, seguindo essa classificação morfológica, né, nós temos a leucemia linfóide aguda. E também se abriga aí vários tipos de leucemia linfóide aguda. E também existe uma classificação morfológica também, básica, né? E aí você tem, então, a gente chama de L1, né? Quando você tem, então, esses linfoblastos. Observe que os linfoblastos, eles são diferentes dos mieloblastos, né? Talvez a fotografia não seja tão ilustrativa, mas basicamente a ideia de ver um copo de milkshake por cima. Essa característica aqui é bastante específica dos linfoblastos, né? Elas são diferentes do linfócito maduro também, né? Porque o linfócito maduro tem uma cromatina mais trabalhada. Essas aqui são cromatinas bem jovens, né? Então, L1 seria esse tipo bem característico, né? Bem, vamos dizer assim, não há como confundir. O tipo L2, né, já tem uma característica, vocês percebem que começa a se assemelhar, inclusive, até com o mieloide. A gente que pode confundir uma figura dessa exatamente com aquelas células que nós vimos anteriormente, mas obviamente depende de treinamento, né? E, então o L2 é um pouco diferente da L1, né? Você vê que não tem uma uniformidade, tem uma variação grande, né? Obviamente, diferenciar o L2 do M1 é muito difícil, né? Então,
do ponto de vista citológico, tem que ter um treinamento. E mesmo pessoas treinadas confundem e podem inclusive errar. Quer dizer, hoje o diagnóstico de L2 ou de M1 depende também de outros métodos, principalmente a estometria de fluxo. Tá? Bom, e o tipo L3, que esse sim é bem característico, então são blastos bem maiores, né? O citoplasma bem azulado, né? Não se confunde com nada do que nós vimos anteriormente. E essa vacuolização citoplasmática é típico. Né? É interessante porque essa leucemia L3 ela também é muito parecida com um tipo de linfoma que tem muito em criança, chamado linfoma Burkitt. Então, na verdade, a L3 é a forma leucêmica do linfoma de Burkitt. Né? Então, seriam essas as características morfológicas que, de uma forma geral, podem ajudar a gente a classificar as leucemias, né, mieloides agudas e linfóides agudas, né, nesses tipos. Obviamente, hoje, não basta apenas essa classificação morfológica. Indo agora para as leucemias crônicas, né, característica marcante seria então a presença de células maduras. Né. Obrigatoriamente, as leucemias crônicas elas têm leucocitose. Então, diferente das leucemias agudas, que podem não ter leucocitose, as leucemias crônicas têm que ter. Né? No caso da leucemia linfocítica crônica, então a marca registrada é a linfocitose. Né? E a linfocitose, então, ela não precisa ser necessariamente muito exacerbada. Então, se o normal de linfócitos é de 4.000 por microlitro, a presença de 5.000, a presença persistente de mais de 5.000 linfócitos por microlitro, já é suficiente para levantar a suspeita de leucemia linfóide crônica. Então, o que a gente observa frequentemente, então, esses linfócitos maduros, né, e essas sombras celulares. Então, o linfócito tumoral, da leucemia linfóide crônica, ele é muito frágil ao esfregar-se. Então, essas sombras celulares são frequentes. Né? Então, além dos linfócitos, você também frequentemente já vê essas sombras. Aqui também, né? Então, bem característico. Então, o linfócito maduro, né? Quer dizer, nenhuma característica aparentemente anormal, e as sombras celulares. O diagnóstico, obrigatoriamente, passa pela citometria de fluxo. Quer dizer, não há diagnóstico suficiente apenas pela linfocitose, mas é muito sugestivo. É interessante que a leucemia linfóide crônica, ela não necessariamente ela começa com anemia ou trombocitopenia. Na realidade, apenas em estadios mais avançados é que a gente vai observar então a anemia e plaquetopenia. Então a gente chama de isso aqui é uma classificação antiga, mas é uma classificação que clinicamente é muito útil, né? Então, clínica de estadiamento de Binet, ele divide em A, B, C. Então A, então geralmente então a ausência de anemia ou trombocitopenia e menos que 3 áreas linfóides aumentadas. Então, áreas linfóides aumentadas correspondem basicamente a gânglios, tá? Então, sem grandes adenomegalias. Estadio B, sem a anemia ou plaquetopenia, mas já a presença de adenomegalias. Né? E estadio C, anemia e plaquetopenia ou plaquetopenia. Né? Bom, então é isso. Vocês veem que a leucemia linfóide crônica ela é uma doença acumulativa. Quer dizer, não necessariamente a presença dessa leucemia na medula vai atrapalhar a hematopoese. Né? É só com o tempo, quer dizer, só com o acúmulo desse tumor é que você vai ter então a insuficiência de medula óssea. Falando agora um pouquinho de leucemia mieloide crônica, a gente tem que estabelecer algumas diferenças importantes, alguns pontos básicos importantes antes de falar especificamente da leucemia mieloide crônica. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que o diferencial, laboratorialmente falando, né, de uma leucemia mieloide crônica, basicamente é a resposta normal da medula óssea diante de um processo infeccioso, ou de um processo inflamatório, melhor falando. Então, o que a gente observa, então, num processo inflamatório, resposta, né, responsivo da medula óssea, a leucocitose e a presença, então, de um aumento dos neutrófilos, uma neutrofilia, e o desvio à esquerda, então a presença de bastonetes. Sempre lembrando que na resposta reacional, né, as células
mais maduras estão predominantes em relação às células mais imaturas. Então, no caso, então, existe o desvio à esquerda, mas existe também a presença dessa neutrofilia. Bom, então isso aqui seria então, bem típico de um paciente com uma pneumonia, por exemplo, ou um pós-operatório. Vamos ver aqui, eventualmente, além da presença dos bastonetes, nós vamos ver células mais jovens, né? Então, nós vamos ver metamielócitos, vamos ver mielócitos, mas lembrando aquele diferencial, né? Sempre predominando então as células mais jovens, mais velhas, desculpe, em relação às células mais jovens. E o que a gente observa também, tipicamente, então, quer dizer, morfologicamente, então, além das células maduras, né, aqui os neutrófilos, as células jovens, então os bastonetes, os metamielócitos, os promielócitos, os mielócitos. Então, né, a gente observa também então a plaquetose frequentemente no processo inflamatório agudo. Também vemos o rolô, né, tipicamente o aumento do fibrinogênio nessas situações. Quer dizer, então isso aqui seria um hemograma reacional a um processo inflamatório agudo. Também a gente observa então a presença dessas granulações tóxicas. Então, são todas características dessa resposta fisiológica. Bom, na leucemia mieloide crônica, vejam que o componente aqui não é muito diferente, né? O que a gente vai ver aqui, isso aqui é um paciente com leucemia mieloide crônica, você vai ver então a presença das células maduras, mas também uma grande quantidade de células imaturas, né? Então, a diferença clínica é que esses pacientes em geral estão muito bem, né? Não tem evidência de infecção. Aliás, infecção é rara nos pacientes com leucemia mieloide crônica nessa fase crônica que a gente chama, né? O que a gente pode ver de diferencial são isso aqui que são os basófilos. Então, a basofilia é muito comum, né, na leucemia mieloide crônica e não é comum na resposta inflamatória aguda. Então, esses basófilos, essa quantidade grande de basófilos, realmente é característica da leucemia mieloide crônica. Então, é muito importante a gente entender então que é fundamental. A basofilia é um dado diferencial e também a questão clínica, né? Então, um paciente com leucemia mieloide crônica não tem as características, né, que a gente espera encontrar num paciente com uma inflamação aguda. Bom, é isso do ponto de vista morfológico. Eu queria ampliar um pouquinho a ideia das leucemias agudas e crônicas, dizendo para vocês que quando a gente fala em leucemias mieloides crônicas, né, a gente está falando especificamente dessa entidade, leucemia mieloide crônica, mas ela é apenas uma das entidades das chamadas doenças mieloproliferativas crônicas. Então, na verdade, quando a gente fala em leucemias mieloides, a gente precisa falar das leucemias mieloides agudas e das doenças mieloproliferativas crônicas, né? A leucemia mieloide crônica é apenas uma das entidades. Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Quer dizer, então, na verdade, grosseiramente falando, porque essa classificação pode ter outros nomes, mas as doenças mieloproliferativas crônicas são 4, né? Sendo a leucemia mieloide crônica aquela que nós relatamos aqui para vocês por causa da questão morfológica. Mas existem outras 3 entidades importantes, né? A polissemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose idiopática. Então eu vou falar um pouquinho delas, né? Algumas questões básicas que são importantes para vocês conhecerem. Então, vocês viram então que a série branca na leucemia mieloide crônica, né, está aumentada, né? E que tem frequentemente, aliás, é um achado típico, né? A presença, então, de um desvio à esquerda bem marcante, né? E também a basofilia. Com relação à série vermelha e célula plaquetária, o interessante é que, diferentemente das leucemias agudas, a série vermelha e a célula plaquetária frequentemente ou estão em quantidade normal ou até mesmo aumentada. Então, rarissimamente, né, a anemia ou plaquetopenia quando a gente faz diagnóstico, né, das leucemias mieloides crônicas. Outra característica interessante é que a leucemia mieloide crônica, né, aquele hemograma que eu mostrei é chamada fase crônica, quer dizer, é a fase típica da doença. Mas é comum que esses pacientes evoluam para a chamada crise blástica, quer dizer, em alguns anos esse paciente vai evoluir para um quadro tipo leucemia aguda.
O que é interessante, acho que já falei isso para vocês em outras aulas, né? Quer dizer, na maior parte das vezes, a crise blástica é uma leucemia aguda mieloide. Mas não é incomum, até 30%, 40% dos pacientes, né, com leucemia mieloide crônica vão evoluir para uma crise blástica linfóide. Né? Então, isso eu já tinha falado para vocês. Então, é mais ou menos natural, né, da evolução da leucemia mieloide crônica ela terminar como uma crise blástica, com uma leucemia aguda mieloide, predominantemente, né, ou linfóide. A segunda entidade das doenças mieloproliferativas crônicas é a polistemia vera. A polistemia vera é uma doença onde, em geral, né, vamos dizer assim, tipicamente tem um aumento da série vermelha, então tem uma policitemia, né, quer dizer, aumento da série vermelha, frequentemente o aumento das plaquetas, pode estar normais, mas frequentemente a plaquetose e frequentemente a leucocitose. Em geral, essa leucocitose não é importante, é menor que 20 mil, ao contrário da leucemia mieloide crônica, que dificilmente é menos que 20 mil, geralmente é 50 mil, 60 mil, 100 mil, 200 mil. Mas na polistemia vera dificilmente ultrapassa 20 mil e dificilmente tem um desvio à esquerda. Tá? Outra característica da polistemia vera é uma mutação específica do gene JAK2, né? E essa mutação é tipicamente, né, presente na polistemia vera. Então, quase todos os pacientes com polistemia vera têm essa mutação do JAK2. A trombocitemia essencial, né, diferentemente da polistemia vera, ela não tem polistemia. Obviamente, se tivesse polistemia, seria polistemia, né? Então, ela caracteristicamente, o único achado é o aumento das plaquetas. Então, a trombocitose, né, que a gente encontra, inclusive algumas pessoas chamam isso de trombocitose essencial. Tá? Então, a trombocitemia essencial ou trombocitose essencial, né, tem como característica o aumento isolado da série plaquetária. E a série branca e a série vermelha estão normais. Também é interessante que metade dos pacientes com trombocitemia essencial tem o JAK2 positivo. Né? Outra característica também que pode acontecer na trombocitemia essencial e na polistemia vera é a evolução para um quadro de leucemia aguda, mas é bem mais raro do que na leucemia mieloide crônica. A gente poderia dizer que na leucemia mieloide crônica é praticamente regra, né, nas doenças que não são controladas terapeuticamente evoluir para a crise blástica. Mas, eventualmente, tanto a polistemia vera como a trombocitose e trombocitemia essencial podem evoluir para uma crise blástica. Existe uma quarta entidade, né, mieloproliferativa crônica chamada mielofibrose idiopática. O hemograma não é característico em relação à questão de aumento, diminuição ou normalidade, mas a característica básica é essa reação leucotroblástica. Essa reação leucotroblástica, na verdade, está relacionada com a presença da fibrose da medula óssea, nessa mielofibrose idiopática. Né? A mielofibrose idiopática eventualmente pode ser JAK2 positivo, e também é interessante, né, que entenda-se que a polistemia vera, a trombocitemia essencial e a própria leucemia mieloide crônica, elas podem evoluir para uma fase de fibrose. Então, eventualmente, a mielofibrose idiopática ela pode ser evolutiva dessas doenças, mas quando ela é, vamos dizer assim, primariamente mielofibrose idiopática, né, então a gente chama isso, ela tem características específicas dessa doença. Né. Então, quer dizer, todas essas doenças podem evoluir para a crise blástica, né? Todas essas três entidades podem evoluir para a mielofibrose idiopática. Também é interessante falar de nomes. Então, a leucemia mieloide crônica tem esse nome só. A polistemia vera é chamada também de polistemia primária. A trombocitemia essencial pode ser chamada de trombocitose essencial ou trombocitemia primária. E a mielofibrose idiopática também pode ser chamada de mielofibrose primária. Né? Obviamente, o nome primária é quando a gente não identifica que ela é evolutiva de nenhuma dessas outras três doenças. Tá? Então, até o nome também não é fácil de a gente saber. Existem várias nomenclaturas. Essas doenças podem se chamar de formas bem diferentes. Então, continuando a falar um pouquinho dessa mielofibrose primária, mielofibrose idiopática, né?
é uma doença, dentre as doenças mieloproliferativas crônicas, é a mais rara, né? E a gente precisa ter critérios para o diagnóstico, né? Critérios que são morfológicos e critérios também que são histológicos, quer dizer, a gente precisa questões do arranjo da medula óssea, então, obviamente, a complexidade é maior, mas é fundamental que vocês compreendam o que é a tal da reação leucoeritroblástica, que é a característica no hemograma dos pacientes com a mielofibrose primária, ou mielofibrose idiopática. Então, o que a gente encontra, basicamente, né? A gente encontra a presença dos eritroblastos, né? Então, no hemograma, então a gente vai ver então, os precursores eritroides, né? Então, os eritrócitos com núcleo, né? Então, os eritroblastos. Nós vamos ver o dacriócito, que são essas hemácias em forma de gota, né? Então, os dacriócitos também são típicos então dessa reação leucoeritroblástica. A gente pode encontrar um pouco de policromasia, quer dizer, denunciando então essa presença de células jovens vermelhas no sangue periférico e a presença do desvio maturativo. Então, são essas as características, né? Principalmente essas três, eritroblasto, dacriócito, desvio maturativo dos glóbulos brancos, que caracterizam então essa reação leucoeritroblástica. A reação leucoeritroblástica, como eu disse para vocês, é típica da mielofibrose, então é típica da fibrose da medula óssea, mas a fibrose da medula óssea não é exclusiva da mielofibrose, né? Então, por isso que eu disse para vocês que a classificação, o diagnóstico da mielofibrose é complexo. Então, além do processo fibrótico, a gente precisa também ter a ausência de outras características, de outros elementos que podem provocar fibrose, né? Então a gente sabe que principalmente as metástases, né? E mesmo neoplasias hematológicas podem provocar fibrose. Então é importante entender que a reação leucoeritroblástica, embora seja característico da mielofibrose idiopática, ela não é suficiente para o diagnóstico de mielofibrose idiopática, né? Então, outras doenças, outras situações patológicas podem provocar fibrose. Então, entre elas as metástases, tá? Então, é importante entender que a reação leucoeritroblástica é o achado destas características no hemograma, né? Mas que são relacionadas com a fibrose de medula ósseas, também podem ser secundárias a infiltrações de outros tumores ou de outras neoplasias hematológicas, né? Por exemplo, as doenças mieloproliferativas crônicas. E quando não há nenhum desses elementos que justifiquem a fibrose, aí que nós chamamos então de mielofibrose primária. Aproveitando esse gancho, vamos dizer assim, morfológico, esse gancho citológico, queria falar para vocês de algumas doenças hematológicas, algumas neoplasias hematológicas, que a gente consegue também observar essas células, né, as células desses tumores, no sangue periférico, e que são muito importantes o laboratorista conhecer para não confundir com as leucemias agudas e crônicas, tá? Principalmente as leucemias agudas. Então, eu vou apresentar então exemplos, né, bem basicamente desses outros achados, tá? Então, aqui a gente está encontrando o prolinfócito. Então, está vendo que são linfócitos, então uma cromatina bem trabalhada, então cromatinas grosseiras, então de linfócitos maduros, mas a característica é a presença desse grande nucleolo claro aqui, né, nas células. Então, são os prolinfócitos. Então, essa é uma morfologia de um tipo de leucemia linfóide crônica. Então, né, dentro das leucemias linfóides crônicas existe essa forma, essa variante prolinfocítica. Então, o laboratorista precisa conhecer, então, reconhecer quando é uma leucemia prolinfocítica crônica. Um outro achado também, que também é muito difícil também nesse treinamento, então, a presença então de linfócitos anormais, né? Vocês percebem que não tem semelhança, inclusive confundem com, por exemplo, com os blastos monocitóides, né? Não sei se vocês lembram da morfologia do M4 e do M5, mas confunde muito, mas tem mais essa cara linfóide. Então, alguns linfomas, né, eles invadem a medula óssea e essas células que invadem a medula óssea saem pelo sangue periférico. A gente chama isso de leucemização dos linfomas. Então, quer dizer, às vezes os linfomas leucemizam.
e aparecem então essas células bem anormais. Quer dizer, o laboratorista que não conhece o caso, que não está sabendo do caso, né, pode ter muito trabalho para tentar reconhecer essas células, né? Então, às vezes, a gente encontra células, a gente precisa entrar em contato com o clínico para saber do que se trata clinicamente, para poder ajudar no reconhecimento morfológico, né? Obviamente, o estudo de citometria também auxilia muito isso. É sempre necessário estudar por citometria de fluxo esses casos. Bom, um outro achado também que é bem interessante, que é a micose fungoide, tá? Então, a micose fungoide, na verdade, não é nem micose nem é fungoide, é um linfoma de células cutâneas, né, de células dos linfócitos T cutâneos. E quando eles saem, eles têm essa característica. Então, a característica de uma célula chamada célula de Sézary, S-E-Z-A-R-Y, Sézary. Então, a célula de Sézary tem essa característica. Precisa decorar, né? Precisa saber que essa é tipicamente a célula de Sézary. E nós temos, então, eventualmente, pacientes que têm esse encontro, né? Logicamente, se você sabe que é um paciente que tem a micose fungoide, é fácil de reconhecer essa célula. É fácil entre aspas, né? Quer dizer, você pode reconhecer essas células. Também na mesma questão, quer dizer, esse tipo de diagnóstico, a citometria de fluxo é muito mais importante do que a morfologia. Bom, também um achado anormal é a leucemia linfoma T do adulto, né? Então, essa forma de linfócito em flor, né? Flower cell. Então, essa característica como se fosse uma folha, né? uma folha não, uma flor, é tipicamente então da leucemia linfoma T do adulto. São pacientes que têm um quadro, além desse aspecto desses linfócitos, também tem uma infiltração óssea muito grave, né? Isso não é comum nos linfomas, e também tem um aumento do cálcio, tem uma hipercalcemia. Então, clinicamente, a gente tem evidências que podem facilitar o diagnóstico morfológico também. E por último, né, essa realmente todo laboratorista precisa conhecer, que a gente chama de hairy cell leuquimia, né? Hairy cell leuquimia, então, leucemia de células cabeludas, de hair, né? Hairy cell leuquimia. Então, vocês estão vendo essas projeções, né? A cromatina é sempre muito condensada, né? E esse citoplasma, então, com essas projeções, com esses cabelos, né? Então, são típicos, então, dessa leucemia de células cabeludas. Interessantemente, esses pacientes, eles têm outras características. Então, geralmente tem uma leucopenia. Então, não esperem uma linfocitose. A gente geralmente não vê muitos glóbulos brancos, e os poucos glóbulos brancos que a gente vê são esses linfócitos cabeludos, né? E outra característica também que é muito marcante nessa hairy cell leuquimia é basicamente a ausência ou uma diminuição bem marcante dos monócitos. Então, a monocitopenia é uma característica da hairy cell leuquimia. Quer dizer, existem poucas doenças que têm diminuição de monócitos. Então, entre essas doenças, a hairy cell leuquimia. Vocês estão vendo também que tem pouca plaqueta aqui, né? Então, também é uma característica dessa hairy cell leuquimia. Eles têm anemia, plaquetopenia e tem esses linfócitos cabeludos. Bom, eram essas, então, morfologias que seriam, vamos dizer assim, obrigatórias para todo laboratorista conhecer dentro das doenças que podem lançar células anormais no sangue periférico. Então, vocês puderam entender que, do ponto de vista laboratorial, a morfologia das células sanguíneas, né, é muito importante, né? Mas é fundamental que esses casos sejam sempre estudados sob o ponto de vista da medula óssea. Então, a presença dessas células no sangue periférico, obviamente, são um grande indicativo, mas o diagnóstico mesmo, morfológico, a própria classificação morfológica, depende da avaliação da medula óssea. Então, queria falar um pouquinho sobre como é que a gente avalia a medula óssea, tá? Então, mostrando aqui, então, seria uma pessoa, né? É um desenho, né? Vocês estão vendo na fotografia. É um desenho, então, de uma pessoa
ela fica de costas e a gente então vai abordar a medula óssea. A gente vai usar o osso ilíaco. A gente vai então medir, basicamente a gente vai puncionar a crista ilíaca posterior. Né? É fácil de palpar, né? A dificuldade maior em pessoas obesas. Aí, por causa do tecido adiposo, às vezes é difícil de localizar, mas é lá que a gente vai abordar. Então, aqui especificamente vocês estão vendo que a gente enfia a agulha dentro do osso. É preciso, obviamente, fazer uma anestesia da região periostal, né? E aí sim a gente faz o furo, né? E então a gente vai lá e aborda então a medula óssea. Então a gente vai lá e, no caso específico, isso aqui seria uma agulha de punção. Então a ideia é furar o osso e depois aspirar o conteúdo, né? E aí a gente faz então um esfregaço numa lâmina, coloca a gotinha da medula na lâmina, faz um esfregaço e cora. Então é parecido com hemograma, só que é do punção da medula óssea. Tá? É isso que a gente chama de mielograma. Então, mielograma, basicamente, é então uma avaliação citológica do esfregaço corado de um aspirado de medula óssea. Então, se a gente ampliar aqui, vocês vão ver então, né, aquela região ampliada, vocês vão ver então aqui as células. Então, essa análise dessas células é que é o mielograma. Tá? Então, a gente pode aspirar ou a gente pode biopsiar. Então aqui é o aparato da biópsia. Vocês veem que o aparato da biópsia é mais complexo, né? Então aqui seria então a agulha de biópsia, ela é bem mais profunda, né? E vocês estão vendo que a gente tem então aqui um mandril, né? Então a gente tem aqui uma ponta que vai então perfurar o osso, né? Então a gente vai ter que perfurar o osso. E aí, perfurando o osso, a gente vai depois, então, vai enfiar, né, vai tirar o mandril, vai enfiar aquela biópsia e vai entrar dentro do osso e tirar esse osso. Então, vocês viram que aqui seria, então, já o produto já patológico, né, da anatomia patológica. Então, esse fragmento de osso vai ser, então, como vocês conhecem, blocado em parafina, né, vai ser, na verdade, descalcificado, fixado. Depois vai ser colocado em parafina, depois vai ser cortado e aí vai ser corado em HE, tá? Esqueci de falar, mas no aspirado a gente usa geralmente o Leishman, né? E aqui no caso da biópsia a gente usa o HE, aquele HE das biópsias de anatopatológico, dos patologistas, tá? E então a análise desse fragmento ósseo, né? Vocês não estão vendo aqui o osso, certo? E aqui a medula óssea. Você consegue perceber então que dá para ver distintamente, né? O osso, a arquitetura da medula, então o parênquima, né? Estão vendo os adipócitos, né? Que são o estroma, né? Da medula óssea, um dos componentes do estroma. Então os adipócitos então são fundamentais. E aqui vocês estão vendo então individualmente essas células, né? A gente consegue ver então que tem umas regiões que são mais regiões brancas, né? Então dos granulócitos, uma região que é mais dos eritroblastos, e aí vocês estão vendo aqui os megacariócitos. Então, aparentemente isso aqui é uma medula óssea normal. Então você tem megacariócitos, tem região de eritroblasto, região de granulócitos, tá? A tendência dos granulócitos é mais perto do osso, e dos megacariócitos é mais central da medula, e o dos eritroblastos acompanhando também é misto, mas é mais para o meio também, tá? Então, isso que seria como a gente estudaria a medula óssea, através do aspirado e da biópsia de medula óssea. Então, vou falar um pouquinho aqui da leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica ela tem características laboratoriais importantíssimas, né? Inclusive, esses dados laboratoriais eles são decorrentes do estudo da leucemia mieloide crônica, e podemos dizer que a leucemia mieloide crônica é a primeira entidade molecular neoplásica, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu entender as moléculas, conseguiu entender as alterações genéticas, em primeiro lugar, né? Nenhuma outra doença foi desvendada nesses detalhes como a leucemia mieloide crônica do ponto de vista histórico. Obviamente hoje a gente conhece muitas doenças, conhece muitas bases moleculares, mas a leucemia mieloide crônica foi a primeira doença neoplásica molecular, né? Bom, então, dentro da importância da leucemia mieloide crônica, o que a gente sabe é que há uma alteração molecular que é
uma translocação entre uma região do cromossoma 9, né, e uma região do cromossoma 22. Então, há uma translocação, né, quer dizer, há uma troca de cromátides, né, na região do cromossomo 9 e cromossoma 22. Isso acaba levando, então, a um gene, né, BCR-ABL, né, BCR do 22 e o ABL do 9. Então, nós temos então esse novo segmento cromossomial, né, que junta dois genes que eram separados e que se tornaram um gene híbrido, um gene quimérico, que produz, obviamente, um RNA quimérico, né? E essa fusão quimérica produz uma atividade tirosina quinase dentro da célula, né? E essa atividade tirosina quinase, ela leva a uma proliferação anormal, né, neoplásica do setor mieloide da medula óssea. Tá? Então, é isso que a gente já sabe, né, muito bem, né? Então, só para os aspectos laboratoriais, então, no final da década de 50, foi então descrito o tal do cromossoma Filadélfia. Então, o achado nos pacientes com leucemia mieloide crônica desse cromossoma normal, né, que depois se viu, então, que era resultado da translocação entre o cromossoma 9 e o cromossoma 22. Tá? Bom, então, o cromossoma Filadélfia, então, é a junção de dois segmentos de dois cromossomas diferentes. Então, o BCR e a ABL na verdade, são vários tipos de mutações. Então, molecularmente, a gente tem vários tipos de BCR e ABL. E tem importância também do ponto de vista terapêutico. E aqui mostrando, então, basicamente, então, que esse gene, né, produz uma proteína. E essa proteína, então, ela é ativada, então, pelo ATP, né? E esse ATP, então, faz uma atividade de tirosina quinase, quer dizer, então ela fornece um fosfato para essa tirosina e acaba, então, fazendo uma ativação molecular, né? O interessante é que, uma vez sabido dessa ativação, né, foi criado, na verdade são vários medicamentos hoje, mas o primeiro foi o imatinib, né? Cujo nome comercial muita gente já sabe, né? Glivec. Então, o imatinib foi desenvolvido pela Novartis e ela é exatamente uma molécula que vai se dirigir sobre essa região da ligação do ATP e vai impedir, então, que o ATP ative, então, a tirosina quinase. Então, isso acaba levando, obviamente, a um controle dessa doença. Então, o conhecimento molecular levou ao tratamento específico, né? Hoje já, então, tem vários inibidores dessa tirosina quinase. Existem outros inúmeros métodos. É óbvio que isto é só uma introdução ao assunto. Então, eu gostaria só de citar, na verdade, né, algumas questões, mas principalmente falar sobre um método que nós sempre utilizamos, com a morfologia, que é a chamada citoquímica. Então, a citoquímica é a utilização de outros corantes, de outros métodos de coloração dessas células neoplásicas, para a gente tentar identificar, então, mais especificidades, né? Então, se é um tumor mieloide ou se é um tumor linfóide, a gente tem características citoquímicas diferenciais, né? Então, só para citar aqui, nós temos aqui, então, uma bem típica, né, que é a coloração do PAS, né? Então, a coloração do ácido periódico de Schiff, né? Seria isso a abreviação do PAS. Então, a gente observa, então, essa característica morfológica típica, né? Que esses grânulos grosseiros aqui, né? Mas assim, geralmente tem um grânulo bem grosseiro, bem grande, que é típico da LLA, da leucemia linfoblástica aguda. Então, essa é uma característica citoquímica específica da leucemia linfóide aguda. Então, quando a gente fala em reconhecimento citológico, quer dizer, além da morfologia que eu apresentei para vocês, a gente usa métodos citoquímicos, né? São vários. Aqui é o que a gente consegue utilizar, né, para a leucemia
linfoblástica aguda, o padrão polar, né, da leucemia linfoicítica aguda. E, obviamente, a gente também tem um método citogenético, então as leucemias devem ser estudadas também por citogenética. Mas hoje o padrão, vamos dizer assim, ouro para o diagnóstico das leucemias é basicamente histometria de fluxo, né? Felizmente vocês vão ter um curso de histometria de fluxo. A professora Marjorie vai dar para vocês, oferecer para vocês esse conhecimento de histometria de fluxo e, obviamente, hoje, né, a gente diria que não há abordagem diagnóstica correta sem a histometria de fluxo. Então, aqui só exemplificando, né, dentro dos consensos aí, que tem vários tipos de consensos de leucemias agudas, então a utilização de marcadores, né? Quer dizer, a gente tem marcadores que devem ser usados para, que a gente chama de painéis, né? Um número de X de anticorpos que são necessários para a gente, e obviamente a positividade e a negatividade, para classificar as leucemias. Aqui só um desses comitês, né, um desses padrões, né, o Comitê Britânico para o diagnóstico de leucemias, mas existem vários. Aquele lá que eu mostrei para vocês, que eu publiquei para vocês lá na aula passada, é hoje talvez o mais usado, que é o da Organização Mundial de Saúde. Bom, então era só uma introdução, ela fica longa porque o assunto é vasto, mesmo sendo uma introdução. Postem as dúvidas, eu também estou postando aqui na bibliografia um certo aprofundamento que se vocês desejarem, vocês têm à disposição, tá? E obviamente à disposição para maiores esclarecimentos pelo fórum, ou pessoalmente, ou por WhatsApp, o que vocês preferirem. Um grande abraço, nós nos encontraremos em breve.